Ó, a avaliação de vocês de ciências vai ser quinta-feira, viu? Quinta-feira é a avaliação de ciências, tá? Dia 3. Para quem ainda não viu o calendário, tá? Dia 3 é a avaliação de ciências. É, quarta-feira, vocês vão ter avaliação de História e Geografia. Quinta, Ciências e Estudos Amazônicos. Sexta, Inglês e Espanhol. Segunda-feira que vem, Matemática. E na quarta-feira, Português e Redação. Aí acaba o período avaliativo. Aí vocês, tendo a nota, né, perguntando para os professores, e vocês poderão, né, sair de férias praticamente para quem conseguir, né, alcançar a média, né, a pontuação para ser aprovado. Aqueles que não, né, vão ter que fazer a superação, né? Espero que vocês não façam. A minha avaliação está bem tranquila, tá? Tá parecido com essa apostila aqui, esse exercício que vocês fizeram, tá? Para não dificultar a vida de vocês também, ok? Tá bem tranquilo e vai cair sobre os sentidos. Então, eu já passei um vídeo para vocês de revisão, mas a gente vai hoje, né, revisar por aqui. Nós já encerramos o conteúdo do livro de vocês, ficou faltando fazer algumas atividades, alguns exercícios lá do livro, tá? Era para a gente ter finalizado ele antes e nós ficaríamos só na atividade, mas teve o apagão, teve revezamento de energia, né? Por exemplo, algumas pessoas só foram ter energia semana passada, conseguiram ter energia na segunda-feira da semana passada, uma semana atrás. Então, praticamente ficaram lá de 23 dias, né, no revezamento ou sem energia, tá? Então, algumas páginas do livro de vocês, infelizmente, vai ficar em branco, mas quem conseguir fazer, pode ir fazendo e me enviando, tá? E vamos lá, tá? O direcionamento da aula de hoje, turma, é só aqui a gente fazer essa revisão aqui por esse exercício, porque ele está parecido com a avaliação, tá? Tá bem tranquila. Quem tirou 5 pontos, aqui ela avalia 5 pontos, né? Quem conseguiu tirar 5 pontos, tá? Praticamente vai fechar também a prova, tá? A pessoa que tirou uma boa nota aqui em 5 pontos, praticamente vai fechar. Quando você fez esse exercício, né? Logo quando você finaliza ele, ele aparece a nota, né? Ah, professor, eu fiz, mas tirei nota baixa. Ainda está aberto, você pode entrar lá no CPB Prova e pode refazer essa atividade, tá? Ela está aberta para o aluno que não conseguiu tirar uma boa nota, né? Tem alguns alunos aqui, ó, que tiraram 4, 3, 2, ó. Então, esses alunos que tiraram uma nota baixa, eles podem estar fazendo novamente, que está aberto lá, viu? Ela fecha quarta-feira. Quarta-feira fecha, deixa eu ver, cadê a data? Fecha dia 2, não. Quarta-feira ela vai fechar. Então, você tem até, ó, o dia 2, quarta-feira, para fazer, ok? Então vamos lá aqui, só acompanhar, tá? Só vocês ficarem assistindo. Ó, turma, a questão aqui, a primeira é bem tranquila, né? Que eu perguntei aqui, ó. No ato de descer, no ato de beber ou comer, né? Qualquer sabor estranho ou cheiro é um aviso, né? De que o alimento pode estar estragado. Esses dois sentidos estão intimamente ligados, né? Então, eles vão estar conectados e vão estar intimamente ligados. Junto, constitui um sistema de vigilância dos produtos que entram no nosso corpo, né? Então, o que ele perguntou aqui, ó? Ele perguntou dois tipos, ó. Ele falou quando a gente bebe e quando a gente cheira, né? O alimento. Então, ele falou aqui, ó, no ato de beber ou comer, né? E também no cheiro. Então, ele quer saber aqui quando você está comendo e quando você acaba sentindo o cheiro. Aí ele pergunta aqui, ó, os sentidos referidos nos textos são o quê? O que ele quer saber? Visão e olfato? Não, né? Gustação e, gustação e audição? Não, né? Visão e audição? Não, né? Olfato e gustação? Letra D, gustação e gustação? Não, né?
Então, a resposta correta aqui é a letra D, ó, o olfato e a gustação, porque você está sentindo o cheiro e você sente o sabor. Lembram lá quando eu estava explicando para vocês? Eles estão intimamente ligados, né, os dois sentidos. Só que eles são interpretados em partes diferentes do nosso cérebro, mas eles, né, conseguem perceber, são interligados. Tanto é que quando você está gripado, você acaba não percebendo, né, você acaba não diferenciando, né, o sabor, né, o gosto daquele alimento. Você fica gripado, as suas fossas nasais aqui, né, onde tem o nervo olfativo, eles estão cheios de secreções, cheios de muco. Então, você não consegue sentir o cheiro. Se você não sente o cheiro de alimento, também você não consegue, né, perceber o gosto, porque o paladar e o olfato, eles estão intimamente ligados. E lembre-se também, né, que tanto o olfato como o paladar, ele faz com que você perceba, né, lembre, né, tem algumas emoções. Aqui, turma, se a gente estivesse em sala de aula, nós iríamos fazer, né, esse teste aqui, a gente iria fazer esse experimento com uma lata de Nescau, lata de leite, né, a gente ia fazer, que você ia verificar com a imagem formada de cabeça para baixo. Bem aqui, turma, ele vai falar, vai ter o texto, né, que ele falou, ó, entre os anos de 1028 e 1038, né, ele fala aqui, ó, que escreveu sua principal obra, né, o livro da óptica, que com base em experimento explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da óptica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Então, ele fazia nessa câmera escura, tinha uma abertura, por lá a luminosidade passava e se formava a imagem nesse tecido, né? Então, ela era refletida e formada. Tanto é que você observa, ó, que a imagem, lá no final, aqui, ó, que tem um edifício, né? Ó, você está verificando aqui tem um prédio, né? E a imagem ela vai ser formada invertida, ó. Os raios luminosos vindo para essa direção e para esta, né? Então eles formaram, ó, de forma invertida e assim, por exemplo, eles conseguiriam pintar, né, bordar ou fazer qualquer tipo de desenho ou ilustração neste tecido. Aí ele pergunta aqui, ó, se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao quê, turma? A íris? Não, né? Não é a íris. Qual é a função da íris? Principalmente a coloração dos nossos olhos e também ela faz o quê, ó? Regula a entrada, né, de luminosidade nos nossos olhos. Pupila? Não, né, turma? Pupila também não. Ela regula também a entrada de luminosidade nos nossos olhos. Tanto é que quando você está no ambiente claro, a sua pupila está contraída. Se você está no ambiente escuro, ela está dilatada. Córnea, não. Esclerótida, parte branca dos olhos também não. O que sobrou, turma, a retina. Então, o tecido, né, aonde essa imagem está sendo formado é a retina. Então, lembre-se disso. A imagem forma-se na retina. Ela chega, ó, de forma invertida e o seu cérebro interpreta aí, desvira a imagem. Tá? Bem tranquilo aqui também a segunda questão. Bom dia, professor. Fala, Kobayashi, bom dia, cara. Você que não ia entrar na aula hoje. É que eu tava fazendo uns negocinhos, eu nem vi a aula. Ah, tá, entendi. Então acompanha a aula aí. Uhum. Ó, aqui a terceira questão. O nome das estruturas dos olhos indicados, né, pelos números 6 e 7, são respectivamente. Alguns alunos que eu verifiquei que erraram, eu acho que eles não entenderam aqui, né, respectivamente, o 6 e o 7, tá? Então ele queria saber quem é o 6 e queria saber, ó, quem é o 7, ó. Só que, turma, ó, respectivamente, ele queria primeiro o 6, né? Primeiro o 6, depois o 7, ok? Então, ele perguntou primeiro o 6, depois o 7. Então, quem é o 6, turma? É pupila?
esclerótida, pálpebra, esclerótica ou sobrancelha? Sobrancelha não é, né, turma? Então, você já sabe que o 6 ele vai ser a pupila, tá? Então, o 6 aqui, ó, pupila, e o 7 é a íris, né? Encarregada pela coloração dos nossos olhos, né? Verde, marrom, cor de mel, azul, né? Então, ele que é responsável. Então, o 6 é a pupila, o 7 é a íris, ok? O 4 e o 3, né, são as pálpebras, o 1 são os cílios e o 2, né, a esclerótica e o 3 a sobrancelha, tá? Não é sobrancelha, tá? É sobrancelha. Não fica falando sobrancelha. Sobrancelha. Continuando. Esta imagem aqui, ela serve muito para vocês, viu? Meninos, ainda, né, tem alguns que são meninos e outros já são, né, na adolescência. Ele coloca aqui, ó, visão versus computador. Sinais que indicam que o computador está afetando a visão. Olhos vermelhos irritados, coceira nos olhos, olhos cansados, olhos secos e vontade de piscar mais. Então a pessoa fica, ó, com os olhos ressecados, ela fica piscando bastante. Sensação de areia nos olhos, né? E um alerta aqui, um estudo realizado pelo National Institute, né, Instituto Nacional dos Olhos, concluiu que a miopia entre as crianças americanas aumentou de 25 para 41,6 ao longo dos últimos 30 anos, né? Aumentando mais de 66%. Por quê? Porque as crianças hoje em dia utilizam mais a tecnologia, né? Passam mais tempo na frente dos computadores, passam mais tempo na frente dos celulares, né? Jogando Free Fire aí, né, João? Free Fire, entre outros jogos, né? Então, qual é a dica? Mantenha, né, os aplicativos abaixo da linha dos olhos, então, né, deixe ele um pouco mais abaixo. Faça uma pausa de 1 a 5 minutos, né, a cada hora para levantar ou caminhar. Mantenha o brilho do computador, tanto é que quando você pode colocar no automático, principalmente no celular, e ele vai regulando do ambiente que você está, né? Se você está dentro da sua casa, ele diminui o brilho. Se você for para a rua, ele irá aumentar, né? E afaste, né, o foco da luz dos olhos, então não deixem diretamente, tá? Sobre os olhos de vocês. E afaste ar-condicionado e ventiladores, porque eles vão ressecar. Tem um aplicativo, tem uma função no celular de vocês, que é filtro de luz azul. Tá? Esse filtro de luz azul, principalmente, ele é utilizado durante a noite, porque ele não cansa os seus olhos, ele faz com que você também não perca o sono, tá? Então, é importante você utilizar aquele filtro de luz azul, tá? Tirar a luz azul e deixar meio amarelado, fica meio amarelado, né, a tela do celular. Para utilizar o computador de maneira a não prejudicar a visão, uma dica que pode contribuir é ficar em ambientes com pouca luminosidade? Não, né, turma? Se você ficar num ambiente com pouca luminosidade e você, ó, aumentar aqui, ó, o brilho do seu celular, ó, o que que acontece? Aumentar o brilho do celular, ó, pode ser prejudicial. Então você vai lá, ó, tá vendo, ó, no meu óculos? Então, se ambiente escuro não pode, né? Aí você diminui o brilho do celular. Então, a A está errado. Ficar em ambientes frescos que possuem ar-condicionado, também não, porque ele vai fazer com que, né, os seus olhos fiquem ressecados. Manter o brilho da tela baixa, né, sem foco de luz nos olhos. Usar de maneira ininterrupta por 3 ou 4 horas ou mais. É isso, né, pessoal? Ficar jogando lá direto, né? Ficar no computador, no celular, né? O dia todo. Letra E, cegueira noturna causada pela insuficiência de vitaminas. Não. Então, a resposta correta, a letra C, ó. Manter o brilho da tela baixo sem foco da luz nos olhos, tá? Então, ela não vai cansar a sua visão. Então, lembre-se sempre de diminuir o brilho e não deixar, né, o brilho diretamente nos seus olhos. Que é isso aí, Kobayashi? Um lobo, é? Uma raposa? Esse teu fundo de tela? A parede tem que ser branca para ficar melhor. Ó, continuando. Cada vez, né, barulho da surdez. Eu até passei um documentário para vocês, né, um vídeo, vocês devem ter assistiram porque eu vi lá que bastantes alunos assistiram, tinha criança, né, com 5 anos, mas já estava com fone, né, e o fone, 5 anos e o menino já utilizando fone de ouvido, né, por exemplo, fone de ouvido no meu filho passa longe, né,
Eu nem deixo de utilizar. Ele tem 4 anos e nem vai usar ainda, né? Porque se utilizar o fone de maneira incorreta, pode com o tempo ter problema de audição, né? Aí você fala com o menino lá, ei, aí olha para ti, oi? Hã? O que foi, né? Porque ele não acaba ouvindo porque estando ficar Tio, ouvindo alto. Oi? eu fico 24 horas, eu fico conversando toda hora. Eu, meu primo, meu amigo. Pois é, ó, tem que ter cuidado, ficar utilizando assim, um tempo pode trazer prejuízo, viu? Maneira na utilização. Então, aqui, ó, deixa eu ler o texto para vocês. Cada vez mais adolescentes convivem com zumbido. Só que de normal esse ruído constante não tem nada. Ele indica, na verdade, que a audição da molecada está em perigo. Pode reparar, atualmente os fones de ouvido são quase uma extensão do corpo dos jovens. Só que não Ei, professor. desgrudado do aparelho. Oi? Ontem, né, eu tava aqui no quarto, eu tava fazendo uma atividade. Ontem, quer dizer. Aí do nada, tava tão silêncio que eu acabei escutando um zumbido também. Mas tu usa fone de ouvido muito alto? De vez em quando, mas eu uso sim alto. Pois é, tem que maneirar. Isso é uma resposta dos seus ouvidos que eles estão cansados. E você está ouvindo muito alto. Então aí dá Oi, uma. tio. Oi? Então isso assim, eu tenho que falar pro meu irmão, porque ele fica com fone de ouvido escutando música, forró, né? Aí eu fico lá fora, devo escutar lá fora do fone de ouvido do meu irmão, de tão alto. Tu falar para ele, olha, tu vai ficar surdo. Fica ouvindo forró aí, né? Barulho da pisadinha, e vai ficar surdo, ficar ouvindo música alta. Né? Então, ó, continuando aqui, ó. Pode reparar atualmente, né, os fones de ouvido são quase uma extensão do corpo dos jovens, só que não desgrudar do aparelho, né, vai cobrar consequências. Ainda mais quando o barulho que sai dele é similar ao de uma casa de show, né, que é algo recorrente nos dias de hoje. Do trecho acima, né, infere-se que o zumbido constante, então ele quer saber o que esse zumbido constante vai trazer, né, de prejuízo para o ouvido, né? Então aqui, ó, indica o funcionamento saudável da audição? Não, né, turma? Se tá um barulho, não tá saudável. O normal é você não ter nenhum zumbido, né? Nenhum ruído aqui dentro da sua cabeça, nos seus ouvidos. Então, se tem um ruído, é porque a sua audição não tá normal. Eu até falei para vocês num vídeo que eu gravei semana passada que, né, eu tocava, né, surdo em escola de samba aqui em Macapá. Aí, no início, eu não usava aqueles fones protetores. E acabava o carnaval, aquele zumbido ficava mais de uma semana no meu ouvido. Ficava um zum. As pessoas falavam comigo, Felipe, o quê? Hã? Eu não ouvia direito, né? E depois, nos outros anos que eu saía no carnaval, na bateria, né? Aí eu já usava fone, que já fazia com que eu não tivesse o zumbido, porque poderia trazer, e me dava muita dor de cabeça, você acordar com muita dor de cabeça no outro dia, e aquele zumbido que parecia que tinha uma mosca na minha cabeça, né? Um carapanã, é igual na época lá do apagão, né? Você tentava dormir e ficar, né? Não dava nem para dormir, né? Tanto zumbido de carapanã. Então, esse ruído, esse zumbido não é normal. B, compromete a audição dos adolescentes? Com certeza, né? Então, aqui, ó, compromete a audição dos adolescentes. Faz parte a tempo do cotidiano de criança e adolescente? Não. Por exemplo, na minha época, né, quando eu era adolescente, lá nos anos 2000, 2002, 2003, 2004, fone era para quem tinha dinheiro, para quem tinha condições, né? E nem tinha celular. Adolescente naquela época usava Walkman, né? E o cara que tinha Walkman é porque era como chama, né? Filho de papai, era playboy, né? Então, tinha que ter dinheiro para ter um Walkman, né? Andava com aquele negócio grandão aqui na cintura, um fone de ouvido, né? Depois chegou aqueles menorzinho, né? Mas não era cotidiano, né? Hoje já é mais acessível, mais barato e sim, né? Faz parte do cotidiano. Mas nem sempre faz, tá? Letra D. Não é motivo de preocupação, pois os adolescentes convivem há tempo com ele? Não, né? Não faz tempo. Letra E. É um barulho normal, porém poucos adolescentes ouvem, né? Atualmente. Não é normal. O ruído no ouvido não é normal. Então, a resposta correta compromete a audição, né? Dos adolescentes. Bom dia, Sibeli. Bom dia. Continuando, ó, sobre o paladar, a sexta questão.
Ele vai falar aqui, ó, o paladar, assim como os outros sentidos, é utilizado pelo organismo para perceber estímulos como substâncias presentes no ambiente. Quando vamos a uma sorveteria que diz ter 40 sabores, há um engano, pois há somente um, o doce, né? Opa, faltou somente um, né? O doce. Na realidade, existem 40 aromas de sorvete, né? E não sabores, porque os sabores, né, que existem lá na sorveteria, como é uma sorveteria e é algo doce, né? Então, o único sabor que tem lá é o doce, né? Claro que pode ter, né, o amargo, caso você prefira, né, um outro tipo de sorvete, mas não vem ao caso, né? Mas aqui ele quer saber o que estava ocorrendo, né? O que ele quer saber aqui, ó. Então, ele fala, considera as afirmativas. 1. Os receptores sensíveis ao sabor do doce são presentes na língua, mas não diferenciam né, se o sorvete é de chocolate ou de baunilha. E aí, turma, tá certo ou tá errado isso daí? Ele diferencia só o doce ou ele diferencia se é baunilha e chocolate, né? 2. O gosto de um alimento é determinado pela mistura de sensações de paladar e olfato. Com certeza, a 2 está correta. 3. Os receptores sensoriais do paladar e do olfato são os mesmos e são codificados na mesma região cerebral. Então, turma, aqui, né, a resposta correta. Os receptores sensoriais do paladar e do olfato são os mesmos e são codificados na mesma região cerebral, né? Então, aqui, né, você vai marcar, né, a letra E, né? 2 e 3, né? Com certeza. 2 e 3. Então, estão receptados, né? Então, você consegue interpretar. Como eu falei, caso você esteja gripado, você acaba não sentindo, né? Você diz que a comida está insossa, professor. Mãe, pai, eu não estou sentindo gosto, a comida está insossa, né? Eu não estou conseguindo identificar aqui esse sabor. Continuando, a sétima, apesar de apresentar estruturas que lhes conferem proteção natural, os olhos necessitam de muitos cuidados, pois são delicados e estão expostos a muitos perigos. São cuidados com os olhos que devemos ter apenas um, né? Qual é o cuidado que nós deveremos ter com nossos olhos? Estudar ou trabalhar em locais mal iluminados com excesso de luminosidade, né? Dá preferência à leitura à luz direta do sol. É você ficar em locais pouco iluminados? Não, né? É você estudar num local, né, iluminado. Porque se você está num local pouco iluminado, você vai fazer com que seus olhos comecem a forçar. Você força a sua visão. Ou com excesso de luminosidade. Também não. O excesso traz prejuízo. Resseca os nossos olhos, né? Dá preferência à leitura à luz direta do sol. Não. Usar óculos ou mesmo óculos escuros e lentes sem orientação médica. Não. Você não vai usar um óculos sem orientação médica, né? Sem de um oftalmologista. Ah, eu vou comprar um óculos ali, eu quero usar. Não. Você tem que consultar um oftalmologista e ele vai recomendar o óculos correto para você utilizar. C. Assistir televisão mantendo uma distância mínima de 1,5 metros ou mais da tela. Ah, isso aí parece boa. Letra D. Aproximar bem o livro ou a revista dos olhos, mantendo uma distância de 5 a 3 centímetros. Você vai ler assim? Você vai pegar o livro e vai ler assim, ó. Não, né? Que você está forçando o celular. Não, você tem que afastar, né? Você não vai ficar assim, né? Quem lê assim é aquela pessoa que tem miopia, né? Fica bem? Próximo. Letra E. Lavar os óculos com água e sabão. Alguém já lavou? Alguém já lavou os olhos aí com água e sabão? Se você passar sabão nos seus olhos, o que acontece? Vai arder, né? Você vai ficar com os olhos todos ardidos, vai queimar, né? Era igual quando tinha shampoos, né? Que não tiravam, né, aquela parte lá de acidez, né? Que causava irritação nos olhos. Então, quando você dava banho em criancinha, tinha que fechar os olhos, e arde meu olho, né? Aí hoje não, né? O shampoo de criancinha já vem, né? Sem trazer irritação para os olhos. Então, a resposta correta aqui, letra C. Assistir televisão mantendo uma distância mínima de 1,5 metros, né? Ou mais da tela. Então, você assistir longe, né? Deixar a TV um pouco longe. E não ficar assim, ó, bem próximo a ela, né? Manter uma distância adequada para que você consiga, né,
A mesma, a mesma distância que a gente tem que ter um do outro, não, professor? É, a mesma distância que a gente tem que ter agora aqui de uma pessoa, né, que esteja próximo a nós, né? Então, a gente tem que manter o isolamento. E a última questão aqui, né, ele vai falar sobre a língua, né? Se você perceber, todos as primeiras opções são iguais, né, que ele está falando aqui. Então, ele quer perguntar, ó, quem é o 4, quem é o 3, quem é o 2 e quem é o 1. Então, ele quer saber quem é quem aqui. Ok? Então, ele quer saber aqui, ó, quem é o correto. Né? Então, ele fala aqui, ó, o 1, cadê o 1? O 1 está aqui atrás, né? Ele quer saber quem é o 1. A gente já sabe que o 1 aqui, né, é o amargo. O amargo. O 2, ele quer saber quem é o 2 aqui, ó. O 2, turma, vai ser qual? Vai ser o ácido, né? Então, aqui o 2, eu tenho o ácido. Agora, falta achar o 3 e o 4. Então, você já achou o amargo? Então, você elimina a B e elimina a letra C. Sobra somente a A, a D e a E. Então, qual é o 3? Salgado. Opa! Já elimina a E, que tem umami, e já elimina a letra A, que tem doce, né? Então, a resposta correta vai ser a letra D, ok? Amargo, ácido, salgado e doce, né? Aqui vai ser o salgado. E aqui vai ser o doce. Turma, só corrigir aqui, tá? Agora que eu fui ler direito aqui, a resposta correta aqui é a letra D, tá? Eu falei letra E, mas é a D. Certo? Porque são o mesmo, não é o mesmo, né? A língua é na língua e o olfato é do olfato, tá? Então, aqui é 1 e 2, tá? Então, não são o mesmo. São codificados na mesma região, mas o sensorial não é o mesmo, né? Aqui você tem as papilas gustativas na língua e no nariz você tem o quê? O nervo olfativo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, espera aí, opa, deixa eu apagar aqui. A avaliação de vocês está parecida com isso aqui, tá? Vai cair outras questões sobre os olhos, tá? Quando é miopia, quando é hipermetropia, tá? Lembre-se disso. Visão normal, turma. Lembre lá aqui, ó. Quando é a visão normal, tá? Então, ó. Aqui eu tenho o olho. E como é que vai ser a visão normal? A visão normal é quando a imagem, ó, ela é formada certinho aqui, ó, na retina. Então, a imagem, ó, ela formou certinho aqui na retina, ó, é a visão normal. Agora, se, turma, isso aqui é a visão normal, tá? Aqui eu tenho outro, ó, outro olho e a imagem, ó, ela forma-se atrás. Quando ela forma atrás, eu tenho a hipermetropia, né? Opa. Deixa eu apagar aqui que não era uma seta. Quando se forma atrás, eu tenho a hipermetropia, né? A hipermetropia é aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar de pé. Basta lembrar dos pais de vocês, né? Que ficam no celular assim, ó. Né? Fica com o celular longe. Então, aqui, ó, visão normal. Aqui, ó, hipermetropia. E agora faltou, né, a miopia. Vou fazer mais aqui. O olho. E a miopia é quando a imagem, né, forma-se, ó, antes da retina. Então, a imagem formou antes, né, ó, antes da retina. O que que você tem aqui, ó? Miopia.
Lembre-se disso, tá? A miopia é quando a imagem forma ciante. Aí a pessoa tem dificuldade para enxergar de longe, né? Aquela pessoa que está na parada do ônibus e não consegue enxergar o ônibus quando ele está lá longe, né? Então ele não consegue ver esse ônibus, ok? Então, isso aqui é o tipo, né, de visão. Deixa eu apagar aqui. Como eu falei, se você ainda não fez, tá? Faltou alguns alunos fazerem esse exercício aqui. Se você não fez, o CPB ainda está aberto. Se não, ainda está aberto, né? Que foi, José? Como assim? 1000 torneiras? Como assim 1000 torneiras? Hã? Não, mandaram uma mensagem aqui. 1000 torneiras. Não entendi. Tá, então, deixa eu voltar aqui. É bem tranquila a avaliação de vocês. O do quarto bimestre? É parecido, tá parecido com essa apostila aqui. Tá Uhum. 60% igual a ela. Ok? E as fotos? Travou aqui, peraí, tô tentando, tá travando tudo. Agora. Então, ó, deixa eu ver, não falei com a Ana Beatriz. Ah, Ana Beatriz eu falei. Ana, oi, Maria Fernanda, não tinha dado bom dia. Joãozinho, Vitinho. Giovana, falei bom dia. Né? Maria Fernanda. Só abrir aqui o pai, turma, tá? Pera aí que tá travando tudo aqui. Que isso, Kobayashi? Também não sei, quem sabe o que é isso aqui. Parece uma ponte pro céu. É isso que eu já ia falar, parece uma ponte para o céu. Pera aí que tá Mas travando. tá vermelho, então não apareceu o céu, não. Parece outra coisa.